Até aqui falamos que o símbolo masculino funciona como uma referência do universal. E aqui a gente aprofunda um pouco mais essa questão. A gente não está falando do masculino enquanto um corpo entendido como masculino, mas a gente está falando aqui sobre uma série de aspectos humanos, sejam estéticos, comportamentais, relacionais, que são entendidos como masculinos. Significa que o masculino não é um corpo só, ou só um comportamento, mas é um lugar simbólico, um lugar que concentra valor, prestígio e reconhecimento social. Historicamente, essa ideia do masculino foi associado à razão, à objetividade, à força, à autonomia e à autoridade. Essas qualidades não aparecem como masculinas, elas são simuladas como se fossem as únicas qualidades virtuosas dos humanos com um determinado poder. Já as qualidades femininas, simbolicamente associadas à emoção, ao cuidado, à dependência, à fragilidade e à corporalidade, são qualidades que não aparecem como humanas em geral. Elas aparecem como específicas, menores ou secundárias. E é por isso que a gente diz que o masculino ocupa essa posição de universal e o feminino ocupa uma posição particular. Essa hierarquia de símbolos, essa hierarquia simbólica não afeta apenas as mulheres, ela organiza também a vida dos homens. Porque quando o masculino é definido como esse lugar de valor, aproximar-se de qualquer coisa que represente o feminino passa a ser visto como uma perda, ou algo a menor, ou um erro ou uma falha. Os homens sofrem violência quando se aproximam de práticas simbolicamente femininas. Não porque essas práticas sejam ruins, mas elas são simbolicamente desvalorizadas. Nessa ordem vai hierarquizar os gêneros. Quando o menino chora, por exemplo, ele acaba muitas vezes não sendo consolado, ele é corrigido. Engole o choro, vira homem ou isso é coisa de menina, é dito a ele. O problema não é o choro. O problema é o significado simbólico atribuído ao ato de chorar. Chorar aproxima o menino disso que é algo que é lido como feminino e, portanto, pode o associar como algo inferior. Quando o homem, um outro exemplo, demonstra medo, sensibilidade ou vulnerabilidade, ele é frequentemente ridicularizado ou afastado por outros homens. É como se essas atitudes somente fossem permitidas às mulheres, mas para os homens representam um risco simbólico. Um exemplo bastante interessante é a gente perceber o que acontece com homens que escolhem profissões ligadas ao cuidado, como educação infantil, enfermagem ou assistência social. Esses homens são frequentemente alvo de suspeita, desconfiança ou deslegitimação, não porque cuidem mal, mas porque cuidam. E o cuidado em nossa sociedade foi simbolicamente associado ao feminino. Quando um homem ocupa esse lugar, ele questiona essa hierarquia simbólica. E a hierarquia responde de alguma forma, com violência. Essa violência nem sempre é física, ela aparece na ridicularização, no questionamento da sexualidade, na desconfiança moral, no isolamento que outros homens promovem contra esse homem. Um outro exemplo são os homens que participam ativamente do cuidado dos filhos, ou que tiram licença para cuidar deles, ou que faltam ao trabalho para cuidar de alguém da sua família. Esses homens são frequentemente vistos como menos comprometidos, ou menos ambiciosos, ou menos profissionais. Só que o problema, novamente, não é o cuidado, é esse deslocamento simbólico que existe. A ideia de cuidado aproxima o homem a um lugar que a sociedade aprendeu a desvalorizar. E isso tem um custo. A masculinidade é tão rigidamente policiada. Não apenas para ambiguamente proteger os homens, mas para proteger a própria hierarquia simbólica de gênero. A violência contra os homens que se aproximam do feminino funciona como um aviso. É um aviso coletivo dizendo: esse não é o seu lugar e se você sair dessa posição vai pagar um preço. E é por isso que chamamos isso também de violência de gênero, que não atinge só mulheres, que atinge qualquer pessoa que desestabiliza a hierarquia simbólica entre essa rigidez de masculino e feminino. O fato dos homens sofrerem violência simbólica não os coloca na mesma posição estrutural das mulheres. Os homens podem, em muitos momentos, retornar a esse lugar de prestígio. Eles têm essa passabilidade direta. Mulheres, em geral, não têm essa opção. Para ter algum poder, elas precisam negociar com a lógica masculina. Ainda assim, essas violências mostram como o sistema de gênero é sustentado pelo medo, pela punição e pelo controle desses símbolos. Entender isso é fundamental para pensar alianças.
porque romper com esse pacto masculino não significa apenas defender mulheres, significa também recusar uma masculinidade que se baseia na negação do cuidado, na negação da vulnerabilidade e na negação da nossa condição humana, que é de interdependência. A aliança entre as pessoas exige enfrentar esse medo. E esse medo de parecer fraco, de perder status, de ser ridicularizado. Por isso é importante entender que não há aqui uma troca de protagonismos com as mulheres, mas é um questionamento do seu próprio lugar, um questionamento de entender porque alguns lugares foram historicamente supervalorizados e outros desvalorizados. Enquanto o feminino continuar sendo visto como inferior, se aproximar dele continuará sendo punido. Enquanto isso não mudar, a desigualdade de gênero vai continuar se reproduzindo, inclusive entre homens. E é por isso que o feminismo não é uma ameaça, é uma possibilidade de reorganizar o valor simbólico das práticas humanas.